Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo aí para vocês. Eu vou trazer um tema que é a mulher no Antigo Egito. Pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu quero lembrar a vocês que existe um site chamado ajashop.com.br. Esse site é o meu site onde eu divulgo meus trabalhos, onde eu divulgo meus cursos e divulgo também a parte de prestação de serviços de autoconhecimento, como mapa astral, e até mesmo uma consultoria holística, onde você pode tirar suas dúvidas pessoalmente comigo em um hangout particular com 1 hora de duração. Além disso, eu tenho uma série de produtos que podem aí também te ajudar nos seus rituais. Dê uma olhadinha lá, dê uma pesquisadinha lá, ajashop.com.br. Muito bem, as mulheres no Antigo Egito. O Egito, uma civilização muito antiga, uma civilização que começou há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Uma civilização que viu e fez parte de todas as grandes transformações do mundo naquela época. Foi um país sui generis, em termos de costumes e em termos de medicina. Costumes. Nos túmulos mais antigos do Antigo Egito, as mulheres nunca aparecem nos trabalhos mais importantes. Isso na época bem antiga, no Primeiro Império, na dinastia que a gente chama de Dinastia Zero. As mulheres não aparecem muito. E não aparecem também nas diversões mais importantes. Mas também, naquela época, elas não tinham que realizar as tarefas mais complicadas. Quer dizer, a mulher era considerado um bibelô. Isso não é muito diferente da nossa civilização moderna, né? Que manteve a mulher como um bibelô muito tempo atrás, sendo que a mulher era um bibelô e não tinha direito nenhum. Os homens, por exemplo, fazem vinho. O trabalho de fazer vinho, ele é muito mais árduo do que fazer cerveja, porque o vinho você tem que ficar macerando ele com o pé, né? Então eram trabalhos masculinos. E no Império Novo, no Novo Império, as mulheres passam a ter uma importância melhor. Ela passa a se vestir melhor. As cenas que nós vemos nas esculturas, nas pinturas, passam a ter também cenas eróticas. O sexo, ele começa a ter uma evolução. Ele deixa de ser aquele tabu e é visto como uma forma de viver melhor, uma forma de você ser feliz. Então, o período tardio, as últimas dinastias, elas voltam outra vez àquela hipocrisia do primeiro período. Não aparecer cenas de sexo. Então, o período tardio regressa praticamente ao antigo decoro. As mulheres não tinham título importante nenhum. E à exceção de alguns membros da família real, tinham algum título. Por exemplo, na língua egípcia antiga, não existe a palavra rainha. Não existe feminino da palavra faraó. Existiam mulheres que governavam o Egito em alguns períodos, mas elas nunca eram faraós. Não existe o feminino do faraó no egípcio antigo. Em português, as pessoas até inventaram a palavra. O feminino de faraó é farani. Isso em português. Mas isso no Antigo Egito não existia. Ou seja, a mulher ela não podia governar. A palavra rainha também não existia. A palavra que existia na língua egípcia antiga é grande esposa real. Essa era a palavra. As mulheres da classe média, as mulheres que tinham pelo menos uma casa, de uma classe que podia ter alguma coisa, de alguma posse, elas eram então chamadas de senhoras da casa. E quase todas as mulheres eram analfabetas. Isso num país, gente, um império, em que o índice de analfabetismo era baixíssimo. A cor da pele das mulheres, isso vocês vão notar muito se vocês forem olhar as estátuas. Vocês vão ver que a pele das mulheres é sempre mais clara que a pele dos homens. Porque as mulheres elas não ficavam no sol, elas não participavam dos trabalhos pesados debaixo do sol.
Então você vai ver em muitas estátuas que as mulheres tinham a pele muito mais clara que a dos homens, com exceção, é claro, dos homens, dos burocratas, né, masculinos. Aí tem uma escultura interessante que está lá no Museu do Cairo. É um casal, né, o homem, o marido, ele é uma pessoa que tem uma profissão, parece que ele era um escriba. Você vê, mesmo sendo um escriba, a cor da pele dele é muito mais escura que a cor da pele da mulher. E se você vê as crianças embaixo, você tem um menino e uma menina, e a pele do menino é mais escura. Isso é muito interessante, até numa forma deles distinguirem homem de mulher na estatuária egípcia. Então a gente tem uma pintura do túmulo de Nebamun, mostra 2 dançarinas e uma instrumentista. Isso no Museu Britânico, né? Então é possível que não fosse seguro para as mulheres saírem na época, porque você provavelmente assalto, estupro. Tem até um texto do Ramsés III, né, que diz o seguinte: tornei possível a mulher egípcia seguir o seu caminho, podendo as suas viagens prolongar-se até onde ela quiser, sem que qualquer outra pessoa assalte a estrada. As estruturas familiares eram extremamente simplificadas. As normas da decoração de túmulos e estelas não deixam qualquer espaço para viúva ou viúvo, divorciado, homossexuais ou para qualquer desvio em relação à monogamia. E, no entanto, a gente sabe que quase todos eles ocorreram. Então, gente, a hipocrisia continuou valendo no Antigo Egito. Existia homossexualismo, existia as aventuras de homens casados, existia tudo isso, mas não era muito retratado. Tem algumas exceções que eu vou mostrar para vocês depois, mas não era retratado isso, nem na pintura, nem na estatuária do Egito. Existem diversos versos, poemas, poesias, de homem para mulher, de mulher para homem, encontrados nas escavações do Egito Antigo. Tem aí um poema muito bonito que diz assim: que teu braço cubra o meu braço, que meu amor te cumule, eu confio ao meu coração um desejo de amante, que eu possa tê-lo essa noite por esposo, sem ele sou apenas um ente na tumba, pois não és a saúde, é a vida. É muito legal isso. E tem outros, né? A única bem-amada sem igual, a mais bela do mundo, olhem para ela, semelhante à estrela brilhante do ano novo. Quer dizer, tudo isso que a gente faz hoje, gente, não é nenhuma novidade. Uma civilização que começou com 5.000 anos antes de Cristo já fazia. Eram poemas do ser amado para o outro ser amado. Há 7 dias não vejo a minha bem-amada, o langor se abateu sobre mim, meu coração tornou-se pesado, esqueci até de viver. Assim que os médicos vieram me ver, seus remédios não me curaram. Os mágicos não encontraram encantamentos que descobrissem a minha doença. Mas me disseram: olha, aqui está ela, isso me restituirá a vida. Vamos falar do casamento. Como é que era o casamento? Gente, a instituição do casamento é uma coisa muito interessante. O casamento mesmo, aquele casamento, o casamento de papel passado, é uma instituição medieval. Ou seja, para que servia o casamento? O casamento servia para unir fortunas, para unir reinos. Tanto é que os reis, eles casavam e não conheciam a esposa antes. Às vezes, alguns casamentos reais, os maridos conheciam as esposas no dia do casamento. Mas para isso não interessava, porque aquele casamento não tinha a função de ser um casamento de amor. Ele tinha uma função de unir fortunas, de unir reinos. E essa prole devinda desse casamento seria a prole que iria reger estes reinos. Porque toda a união feita por amor era feita fora do casamento. Fora do casamento. O reconhecimento do casamento como uma instituição tinha a função de unir fortunas. Era uma função muito mais, digamos assim, material do que espiritual. E isso ocorria também no Antigo Egito. Quando eu falar aqui de casamento no Antigo Egito, da classe média para baixo, eu vou falar em casamento informal. Casamento não de papel passado. Então, normalmente, os jovens poderiam se casar.
Eu poderia até substituir a palavra casar por acasalar, mas eu achei que ia ficar muito complicado. Então, normalmente as jovens poderiam se casar a partir dos 12 ou 14 anos. Isso, na realidade, as jovens elas eram eleitas para se casar após a menarca, ou seja, após a primeira menstruação, que varia entre 12 e 14 anos. E os rapazes por volta dos 16 ou 17 anos, onde eles atingiam então a maturidade sexual. A idade para se constituir família podia variar, dependendo dos meios financeiros do futuro casal. Não era assim. Não se constituía família de qualquer maneira como é feito hoje. Não. Você pode amar uma pessoa, você pode viver com uma pessoa, mas isso não quer dizer que você vai constituir família. Não, você vai constituir família a partir do momento em que você está financeiramente apto a constituir uma família. Normalmente, os casais se formavam por amor, mas sem ter que haver escolhas dos pais. Isso era uma característica da civilização egípcia. Eu estou falando, gente, classe média para baixo, classe alta, menos os faraós. Os faraós até eles tinham uniões por amor, mas eram uniões não oficializadas. Eram uniões, normalmente era a segunda esposa, ou a terceira esposa, ou a quarta concubina, ou a quinta, sei lá. Eles tinham um relacionamento por amor com pessoas que não eram, na maioria das vezes, a grande esposa real, ou seja, a primeira esposa do rei. E tem aqui uma passagem interessante do escriba Ani, que ele aconselha os homens dessa forma: desposa uma mulher enquanto ainda é jovem, e que ela engravide enquanto ainda sois jovens. Estabelece um lar e ama tua mulher em tua casa assim que possas. Toma uma mulher enquanto ainda é jovem, a fim que ela possa te dar filhos, pois um homem é considerado na medida do número dos seus filhos. Uma característica da sociedade egípcia, né? E aqui tem uma estatueta, Raerka, que era um escriba, e a sua esposa. O nome da esposa era Merensanr. Esse é o do Reino Antigo, tá? Aí na quinta dinastia, essa estátua está lá no Museu do Louvre, lá da França. Sentiotes, por exemplo, uma grande princesa, casou-se com o anão Seneb e conseguiu dar-lhe um filho e uma filha normais. Ela casou, se apaixonou por um anão, casou com ele. E as pessoas pensavam que os filhos iam ser anões e os filhos saíram com o tamanho normal. Dos conselhos não escapavam, porém, os rapazes na véspera do enlace. Os pais, baseados em antigas máximas que haviam sido escritas no decorrer da quinta dinastia, sempre isso no primeiro império, tá, gente? Eles repetiam: se és sábio, guarda tua casa, ama tua mulher com ardor, alimenta-a como convém, veste-a bem, afaga-a e satisfaz os teus desejos. Então sejas bruto, obterá mais dela com atenções que com violência. Olha, gente, olha o quanto é moderno isso, né? Se a repeles, teu lar irá por água abaixo. Abre-lhe os braços, chama-a, dá-lhe provas do teu amor. Olha que coisa moderna. Eu estou falando em uma civilização antiga. Ciúme, por exemplo, naquela época, como hoje, muitas vezes interferia na relação amorosa. Em tal caso, um jovem ou uma jovem apaixonados, enciumados, podiam apelar para a magia. Que coisa, né, gente? A mulher enciumada ia procurar lá o bruxo ou o feiticeiro para acabar com a outra. Gente, isso é tão moderno, porque o ser humano, nesse tipo, né, socialmente, o ser humano pode ter evoluído culturalmente, ele pode ter evoluído na tecnologia, mas socialmente o ser humano ainda não evoluiu. É muito interessante essa constatação que a gente faz aqui. E o divórcio? O divórcio, gente, tanto o homem quanto a mulher podiam pedir o divórcio. Ato que não exigia qualquer formalidade. Você não precisava ir no juiz, você não precisava assinar coisa nenhuma, porque o casamento era informal. Ele só tinha que repudiar em voz alta 3 vezes a mulher. Ou a mulher para o homem, que a mulher também tinha esse direito, lógico. E o adultério, gente, como é que era o adultério? Então contava-se até histórias, eu vou até ler esse trechinho para vocês, e para assustar contava-se aos jovens a lenda do crocodilo, segundo a qual a mulher adúltera e seu amante teriam, por castigo, trágicos destinos. O adultério, teoricamente, era punido com severidade.
as leis previam a emasculação. Você sabe o que é emasculação, gente? É isso que vocês estão pensando. Para o homem violador. Uma punição com 100 bastonadas também, caso o crime tivesse sido praticado sem violência. A mutilação do nariz e das orelhas, ou ainda condenação a trabalhos forçados. A mulher podia ter o nariz cortado ou ser banida para a Núbia. A Núbia ficava lá no sul do Egito. Se vocês não têm ideia da Núbia, vejam aí os meus vídeos passados, explicam muito bem o que é a Núbia. Na prática, as punições eram bem mais brandas, quando as havia. Às vezes não tinha punição. Afinal, a própria deusa Néftis, irmã e amante do deus Set, lhe fora infiel com o deus Osíris. Mais do que para sanções físicas, os sábios apelavam para conselho do tipo: não faças aos outros o que não queres que te façam. Um deles dizia: não copules com uma mulher casada. Aquele que copula com uma mulher casada em seu leito poderá, por sua vez, ter a sua própria mulher violada no chão. E a gravidez? Como é que era tida a gravidez? A gente sabe que o Egito era uma civilização que conhecia anticoncepcionais, contraceptivos. Eles tinham muito conhecimento de medicina na época. Então eles tinham uma visão bem parecida com a nossa da gravidez. Vocês estão vendo aí um tijolo com um hieróglifo que representa a palavra gravidez. Bom, o parto geralmente ocorria em um quarto separado da casa, dedicado para esse fim. A grávida era assistida normalmente por 4 mulheres. Vocês verem que, se vocês olharem, a nossa civilização agora mudou muita coisa. Que representavam 4 deusas que teriam ajudado no parto dos reis da 5ª dinastia, segundo um conto egípcio. O nascimento era considerado um momento divino e geralmente ocorria com a mulher na posição de cócoras, sob tijolos, pois seria do barro que o deus Knum modelava os seres humanos. Engraçada essa história do Deus modelar o ser humano do barro, né? É bíblico, mas você vê que nada se cria em religião, gente. Nada se cria, tudo se copia. Após o parto, a egípcia ficava em repouso durante 14 dias e os filhos eram amamentados até os 3 anos de idade. Uma coisa interessante, a nossa civilização amamentou criança até mais ou menos essa idade. E o homossexualismo, gente, como é que era tratado no Egito? Isso é uma das poucas manifestações artísticas do Antigo Egito que fala de homossexualismo. É o Kumnotep e o Niamtum. Esse aí talvez seja o primeiro registro de uma união homossexual masculina da história. Há uma história que conta de um romance entre um rei e um oficial do exército. E há episódios homossexuais no mito de Horus e de Sete. Nos impérios Antigo e Médio havia alguma poligamia. O rei podia ter muitas mulheres, embora apenas uma. Para além da mãe, se ainda fosse viva, tinha que ter o título de grande esposa do rei. Falar um pouquinho de Ísis. A história de Ísis, gente, está bem contada nos meus vídeos anteriores sobre o Antigo Egito. Então, Ísis, ela é considerada a primeira feiticeira. Tem toda uma saga de Ísis para salvar Osíris. Por favor, vejam os meus vídeos anteriores, que vocês vão conseguir ver isso. Tem aí uma letra do hino de Ísis, né, porque eu sou a primeira e a última, eu sou a venerada e a desprezada, eu sou a prostituta e a santa, eu sou a esposa e a virgem, eu sou a mãe e a filha. Bom, tá aí para vocês lerem. Tá? É um poema muito bonito que fala de Ísis, e eu acho que esse poema deveria servir para todas as mulheres, sabe? Assim, um hino à mulher, um ode à mulher. Eu acho esse poema muito bonito, muito bonito. Nefertiti. Nefertiti, considerada a mulher mais bonita do Antigo Egito. Dizem que ela tinha o crânio alongado. Na realidade, ela não tinha crânio alongado coisa nenhuma, que tem umas teorias estapafúrdias. Ah, Nefertiti era ET porque tinha um crânio alongado. Não era, ninguém tinha crânio alongado. A manifestação artística, na época do marido dela, que era o Akhenaton, eles alongavam os crânios. Se vocês verem todas as esculturas egípcias desse período, vocês vão ver que a maioria tinha o crânio alongado, o braço era alongado, ou seja, a liberdade de criação era muito maior. Ela era uma sacerdotisa, né? Essa estátua, ela está lá no Museu de Berlim, né? Ela foi encontrada em Tel El Amarna, no Egito. Pela estátua, ela era muito bonita. Ela era uma mulher muito bonita. E temos aí a múmia de Nefertiti. Nefertari, esposa de Ramsés II,
Também essa história do Ramsés II está contada lá nos vídeos anteriores. Também considerada uma das mulheres mais importantes do Egito. Né? Ela foi esposa de Ramsés II, enquanto Ramsés II estava fora nas suas guerras e nas suas construções, ela praticamente governou todo o Egito e foi um período, talvez um dos períodos melhores que o Egito teve em termos de desenvolvimento e qualidade de vida. Temos a Cleópatra, também é uma coisa interessante, porque a visão que nós temos da Cleópatra é esse que aparece aí. Né? É a Elizabeth Taylor, aquela beleza, né? Ela seduz o Júlio César, tem um filho com ele, né? Seduz o Marco Antônio, ela suicida pela mordida de uma áspide. Se vocês verem o filme de Cleópatra, até mesmo esse filme, ele vai contar a história da Cleópatra para vocês. Tem também um seriado da HBO chamado Roma, que tem uma artista que faz Cleópatra. Para mim, na minha concepção, aquela é a Cleópatra. Por quê? Porque a Cleópatra não era essa beleza. Em todas as representações que a gente conhece da Cleópatra, ela não era bonita, ela era nariguda. Vocês podem ver em algumas representações aí embaixo, né? Inclusive na própria moeda, ela não era tão bonita assim. Mas ela tinha um charme que seduzia todo mundo. Ela conseguiu seduzir os dois donos do mundo. Então ela tinha o seu valor, né? Ela tinha a sua qualidade. Se vocês verem esse. Então é isso aí, gente. Vamos terminar por aqui. Se vocês gostaram, por favor, deem aí o gostei. Um grande abraço